Boa tarde, você seja bem-vindo aqui ao Lousa Interativo, nossa primeira live, reunindo aqui debates sobre tecnologia, educação e comunicação. Neste dia, estamos estreando com o quadro Ensino Remoto Emergencial e o tema de hoje é Gambiarra Educacional. Estamos aqui ao vivo com dois convidados especiais, professor Jerônimo Freire, professor Wilson Azevedo, especialistas em tecnologias educacionais há décadas, e neste dia nós estamos aqui para debater exatamente esse cenário de uma forma geral e esse curioso e interessante artigo chamado Gambiarra Educacional, de autoria do professor Wilson Azevedo. Sejam muito bem-vindos, professor Jerônimo Freire, professor Wilson Azevedo. Obrigado. Obrigado, Valério. É um prazer enorme compartilhar com você, estar com você nessa live, com meu amigo Wilson Azevedo, e abordar esse tema, né, tão contextual agora, tão importante nesse cenário de pandemia. Né? Eu acredito que é algo enriquecedor, principalmente para os profissionais da área de educação. Eu passo a palavra ao meu amigo Wilson Azevedo para fazer a sua fala com relação a esse artigo, né? E é interessante, Wilson, que a gambiarra é uma palavra muito do chão de fábrica, né? O engenheiro costuma muito dizer assim, olha, aquilo ali está uma gambiarra, né? E você, de forma muito inteligente, colocou nessa situação de comunicação, né, nessa mediação entre o professor e o seu aluno, entre a escola e os seus principais atores. Então, eu acho que o debate vai ser muito rico e parabéns a você, Valério, por criar essa oportunidade e que os ouvintes possam realmente avaliar e ampliar as nossas discussões. Professor Wilson, professor Jerônimo Freire, eu conheci numa época que nós estávamos empolgados com o uso da tecnologia, estávamos conhecendo os primeiros 386, né? Primeiros computadores com placas gráficas. Aquilo era uma promessa ali na década de 90, uma grande promessa para a educação. E nós acompanhamos todo esse desenvolvimento e vemos com preocupação o que acabou acontecendo, né? De alguma forma, essa discussão hoje sobre educação e tecnologia, ela ficou muito mais complexa, né? Porque o ensino muitas vezes é confundido no senso comum de que o ensino moderno é com tecnologia. O ensino moderno é com equipamentos eletrônicos, é com o consumismo, é com algum tipo de tecnologia mais modernas. E essa discussão é bem apimentada quando a formação humana são coisas distintas. Uma coisa é a utilização de equipamentos eletrônicos, a parte técnica de uso para aplicações profissionais, e a outra coisa é o ensino, a educação, a formação do ser. Uma palavra, professor Wilson. Opa, vamos lá. Bem, gente, de fato eu me senti motivado a escrever a respeito porque eu percebi algumas coisas. Primeiro, uma dificuldade e uma discussão em torno do que estamos fazendo, do que os professores estão fazendo nas escolas. O nome disso, né? Começaram a chamar de educação à distância, de repente todo mundo tem que fazer educação à distância e as pessoas, não, peraí, educação à distância é uma outra coisa, né? Isso está sendo feito agora, não é educação à distância, isso é alguma outra coisa, e aí veio o nome ensino remoto, que também não diz muita coisa. De fato, educação à distância é uma coisa diferente, né, daquilo que está sendo feito agora. É bom sinalizar que os programas à distância, eles começaram o seu trabalho no início do ano e continuam até hoje.
Ou seja, quem estava num curso à distância, numa graduação à distância, numa pós à distância, continua fazendo o curso de um jeito, com pandemia ou sem pandemia, do mesmo jeito. A coisa está funcionando do mesmo jeito, né? A dificuldade é com os cursos que eram exclusivamente presenciais, né? Que tiveram que virar uma outra coisa, que o nome que encontraram para isso foi ensino remoto, mas que eu preferi chamar de gambiarra educacional, porque acho que a essência da coisa não é que estamos fazendo algo à distância remotamente. A essência é: estamos improvisando. O que as escolas tiveram que fazer de repente foi parar o que sabiam fazer, analisar a situação como estava e começar a fazer uma coisa que não faziam antes. Não sabem como fazer, continuam não sabendo como fazer e tiveram que improvisadamente arranjar-se ali com o que tinha à mão. Porque a gambiarra tem essa característica: você usa o que você tem por perto para poder dar uma solução emergencial, né, improvisada para aquela situação. E, claro, você não vai poder ficar eternamente na gambiarra. Você vai precisar sair depois para um conserto, para um ajuste, para alguma coisa que faça com que algo mais permanente seja montado. A gambiarra tem essa característica: ela é improviso e ela é pontual, ela é de momento, ela funciona por algum tempo. Tentar deixar uma coisa na gambiarra eternamente, você vai ter problemas depois, né? Então é isso que eu quis caracterizar com a situação que estamos vivendo. É uma situação de improviso, as escolas não estavam preparadas, estão falando muito dos professores, né? Mas, de fato, as escolas como um todo não estavam preparadas. Os diretores não sabiam o que fazer, os coordenadores não sabiam o que fazer, os pais não sabem o que fazer, os professores também não sabem, né? Então, é uma situação em que ninguém ali está sabendo direito o que fazer. E o que eu chamava a atenção é que tudo bem, não teve jeito, foi assim que teve que se fazer com o que se tinha à mão, mas vem aí o ano de 2021, né? Esse negócio que está acontecendo agora, a gente já entendeu, não acaba no mês que vem, não acaba em outubro, não acaba em dezembro, nós vamos entrar pelo ano de 2021, 2022 e vamos ver 2023 como será, né? Mas a situação é tal que o que estamos enfrentando agora não vai passar de repente em pouco tempo. Então 2021 é uma outra história, tem que ser uma outra história, não pode mais ser gambiarra, e a gente, felizmente, tem 40 anos de história de educação online. Desde que o primeiro curso online foi oferecido, isso foi em 1981, desde que o primeiro curso online foi oferecido, toda uma história de desenvolvimento da educação online aconteceu, muita coisa foi tentada, muita tentativa e erro, muitas coisas se descobriu que não dão certo, não é? E agora está na hora da gente aprender com essa história. Não é aprender com quem começou a fazer na década passada, 10 anos atrás, não, aprender com quem começou lá 40 anos atrás. Tem toda uma ciência, tem todo um estudo, tem toda uma prática profissional que a gente tem que conhecer para poder pensar em 2021. Agora, daqui até o fim do ano, vai ser a gambiarra mesmo. Mas tem que botar o olho no ano que vem, 2022, e daí por diante. Esse é o alerta, né, que eu quis dar com o artigo que eu escrevi. Wilson, eu concordo plenamente com você. Isso já é dito por vários especialistas sobre esses futuros cenários, né, do Covid-19. Mas o que me chama a atenção, Wilson, eu acho que seria interessante a gente refletir agora nessa nossa discussão, é que somente o MEC, né, alguns governos estaduais, né, algumas secretarias de educação de alguns municípios já tomaram a frente, né, algum até com cartilhas, né, por exemplo, São Paulo fez uma cartilha de retorno às aulas presenciais a partir de setembro, se eu não me engano, e fica essa... Eu gostaria de ser otimista, né? Concordo com você. Não é uma coisa simples, a gente sabe da demografia dos nossos professores, uma boa parte, né, dos nossos professores com
com uma idade acima dos 50 anos, e esse cenário que se aproxima aí do novo normal, né, e de trazer as rotinas antes da pandemia, até mesmo a situações de ter aula no contraturno, aulas aos sábados. Então o pessoal está nas suas diretrizes, na convicção de realmente fechar os 200 dias letivos, que é por lei, né, do ano letivo, com toda aquela carga horária e com todas as rotinas, horário de entrada, as disciplinas, posicionamento em sala de aula. Bom, diante disso, a gente sabe que existem normas de segurança. O afastamento médio de um indivíduo para outro. E aí como é que fica? Como é que você consegue perceber isso? Né? E que sugestões nós poderíamos aqui discutir? Você, quando coloca que os gestores estão perdidos, os diretores, estão mesmo, né? Eu tenho visto aí em alguns grupos a preocupação dos diretores das escolas municipais de Natal sobre a postura, né, do governo municipal em dar o início das aulas presenciais a partir do mês de agosto. Então, o que é que nós podemos ver, né, o que é que nós podemos discutir nesse cenário, sabendo que as salas de aula das escolas municipais são salas de aproximadamente 50 metros quadrados e que tem, em média, 30, 35, até 40 alunos por sala. E quando você traz lá para o quinto ano, quarto ano, é uma verdadeira agitação, né? A nossa cultura é uma cultura de aproximação, do aluno correr, se abraçar, né? E aí, como é que fica a gente pode aqui fazer essa avaliação dividindo em dois cenários. Um cenário que é essa questão física de contato, né, de estruturação da sala de aula, até se chegar na questão mais didática, pedagógica, das questões das disciplinas, do currículo. Eu acho que a gente também é um outro patamar a se discutir. Mas, partindo só para esse início aí, da escola receber o aluno, colocar na sala de aula, professor na sala de aula, qual a tua opinião? O que você acha? Como é que a gente pode encarar isso? Primeiro, eu acho que a gente precisa visualizar um pouquinho, tangenciar mais o que representa esse voltar às aulas. Não vai voltar a 18 de março. Não vai prosseguir onde parou em 18 de março, daquele jeito que se fazia. Essa via para o que se fazia no passado está bloqueada, continua bloqueada e estará bloqueada por uns 2 anos pelo menos, né? O ano que vem, 2022 também. O que vai acontecer? Eu não sei se o Ítalo pode repassar aí algumas imagens. Nós estamos numa situação aqui, a pandemia aqui chegou mais tarde, né? Na China começou em dezembro, na Europa janeiro já tinha caso, nós aqui começamos em março. Eles lá já estavam retomando aulas, tinha lugar retomando aulas ali por volta de junho, né? Quem tentou retomar, você vê aí pelas imagens, é uma situação completamente diferente do que eles tinham lá no início do ano, quando suspenderam as aulas. Quer dizer, você tem gente de máscara, tem protetor facial, enfim, tem bloqueio de uma mesa para outra, distância entre mesas, uma situação muito diferente. Então a gente não está... as pessoas têm que visualizar o que representa essa sala de aula para onde o seu filho será enviado quando voltarem às aulas. Vai ser uma sala de aula, sim, distância, pouca gente, controle de circulação nos corredores, aluno tendo que ficar na hora do intervalo, mantendo dentro de um quadrado, mantendo uma distância em relação ao outro. Sabe, são coisas muito difíceis de gerenciar, de manejar. A gente sabe como é que é aqui, a gente tem dificuldade de encontrar quem respeite vaga de estacionamento para cadeirante, que é uma regra assim, básica de civilidade. Pois né? Quanto mais crianças respeitando o distanciamento social dentro de escola. Vai ser muito difícil. A gente tem que ter noção de que esse negócio que vai ter agora vai ser muito diferente do que era antes,
As implicações pedagógicas, só para você ter uma ideia, o professor que tinha uma turma de 30 alunos, não vou nem falar o cara que tem 40, 50, ele tinha 30 alunos. Na sala dele não vão poder ter mais do que 10 a 12 para ele poder trabalhar. Não vai caber na sala, não tem sala que caiba 30. Então, por causa da distância regulamentar necessária, né? Então, esse cara vai ter que trabalhar repetindo o trabalho dele para 10, outros 10, depois outros 10. Sabe, isso vai demorar uma eternidade para se fazer. Né? Não tem carga horária que consiga cobrir tudo isso. Né? O que, de fato, a gente tem que entender é o seguinte: a educação baseada em aula presencial, exclusivamente presencial, ela morreu em 15 de março, né, que acho que foi quando as aulas foram suspensas. Ela morreu, não ressuscita, ela não vai ter mais. A nova configuração que vamos ter que pensar é uma configuração que necessariamente leva em consideração atividades não presenciais. Se serão via internet, serão por material impresso, TV ou rádio, isso é uma discussão. Mas elas necessariamente precisarão ser não presenciais. Mesmo voltando, eu chamo a atenção para o fato de que, por exemplo, tem uma imagem aí que o Ítalo mostrou agora há pouco, que era de uma escola francesa. A França teve uma cidade francesa que, assim, na segunda semana os caras já suspenderam as aulas novamente. Começou a brotar caso em várias escolas. Não, está errado, não está dando certo. Volta todo mundo para casa. Então, essa situação em que você retoma atividades presenciais, depois volta para casa, isto vai ser cíclico. E assim, você não controla o lugar onde isso vai acontecer. Numa cidade como Natal, pode-se decidir isso com relação a uma zona da cidade. A zona sul, a zona norte, por exemplo. Né? A rede municipal toda vai funcionar em esquemas diferentes, ou seja, é impossível agenciar essa maneira de trabalhar dependendo do presencial. O presencial, então, se tornou alguma coisa. Primeiro, ela é minoritária, é a parte minoritária da atividade. Ela tem que ser facilmente substituível, que vai ter um momento em que vai voltar para casa. E quando voltar para casa, tem que ter o que fazer quando estiver em casa. Então, o que tem que se pensar é um sistema, como se diz assim, uma configuração de trabalho educacional em que você até faça atividades presenciais, mas não vai contar com isso. Não vai poder se basear nisso porque vai furar. Vai chegar um momento que não vai poder continuar. Essa atividade presencial ela tem que ser inserida dentro de um conjunto de atividades e mais, ela tem que ser facilmente substituível por atividades que possam ser feitas em casa. Esse agendamento, essa organização, essa nova distribuição das atividades é que tem que ser pensada agora para 2021. Agora o que está dando para fazer é isso que as redes estão fazendo. Experimenta a TV, experimenta a rádio, experimenta a internet. E vamos ver o que acontece. Mas para ano que vem, não. Para ano que vem tem que ser uma coisa pensada, refletida, planejada para acontecer pelo ano de 2021 e 2022, pelo menos, porque há perspectivas da gente estar lidando com essa situação ainda em 2023. Tudo depende, né, de uma vacinação atingindo uma ampla gama da população. E ainda temos que perceber se vai ser necessário uma vacinação de uma vez ou se vai ter que ser como a gripe, que todo ano tem que tomar vacina para renovar, né? A dose tem que ser renovada todo ano. Havendo uma vacina, aí você pode pensar em retomar alguma coisa baseada em presencial. Não havendo vacina, e mais, não havendo a vacinação, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é descobrirem vacina, ela se mostrar eficaz, ela começar a ser aplicada. Outra coisa é 7 bilhões e meio de pessoas serem vacinadas. Isso é um processo que leva tempo. Sabe? Uma logística incrível. Não, já me falaram, por exemplo, o pessoal está falando que se dá para produzir doses de vacina, dá para produzir milhões, assim, muitas doses. O problema é o frasco, onde essa dose vai, a ampola e a agulha, que é descartável, que vai servir para aplicar essa injeção. O problema são os vários meios que vão ter que ser usados para aplicar essa vacina e fazer essa vacina chegar a 7 bilhões de pessoas. No Brasil, 200 milhões de pessoas. Dentro desse quadro, tem que se repensar a educação, não é para só esse ano, é para ano que vem em diante.
E o presencial deixou de ser a base. Não pode mais ser a base. Ele é um elemento, e ainda por cima um elemento que você tem que poder substituir, tem que poder tirar e botar outra coisa no lugar com muita rapidez, porque senão vai ser essa confusão que você está vendo agora, repetida por vários anos. Concordo. E, Wilson, e também, se você avaliar que este ano nós estamos falando de retorno em agosto, né? Possivelmente em agosto. É impossível se concluir o ano de 2020, né, com a carga horária que estava planejada para este ano, né, os 200 dias letivos. Esses cenários de retorno, né, como tão bem você colocou, e já visto em alguns países, como na França, né, na Europa, de uma forma geral, e na Ásia, né, na China, a gente tem observado que esse ciclo, né, de presencial e remoto, né, ele é uma situação que nós temos que nos preparar para isso. E mais, preparar com uma certa... definindo as rotinas, né? Porque o que eu percebo hoje, Wilson, e que me deixa apreensivo, é que não existe estatística, não existe números, avaliações, por exemplo, de escolas A, B e C com relação aos seus atores, ou seja, professores, né? Quantos foram testados? Alunos, quantos foram testados? Então, não existe essa preocupação, né? Ou seja, está se preparando a escola como se ela estivesse voltando das férias. Isso, como você bem colocou, é um grave erro. Né? É um grave erro. Eu imagino que este ano, eu já até me coloquei isso já em algumas outras lives, que seria um ano de aprendizado. Primeiro porque nós não temos, você sabe disso, nós não temos essa experiência, né, pelo ensino online nas escolas. Eu digo quando eu falo escolas, eu quero aqui me reportar às escolas públicas, né, visto que em algumas redes de escolas privadas, como salesianas, redes, né, escolas religiosas, eu tenho conversado com alguns colegas, lá existe uma sistematização daquilo que foi discutido, daquilo que foi planejado, e está se trabalhando via online com esses alunos. Mas é um caso à parte, né? A gente não pode generalizar. No que diz respeito às escolas públicas, principalmente as rurais, né, e as escolas na periferia, essas estão numa situação super delicada, né? E aí eu quero... Eu quero só para concluir, Wilson. Ok. O que me preocupa, e eu queria a tua opinião, porque alguns anos atrás a gente via, por parte das empresas, das telefônicas, né, uma verba, não sei se você se recorda, era o FIRST, né, que era um projeto, que eu não sei esse dinheiro eu acho que ainda está no Congresso, ainda ninguém deu né, segmento para esse. É um recurso vultoso, né, é um recurso, muito dinheiro, e ninguém fez nada. Isso nós estamos falando coisas de mais de 15 anos, eu me recordo desde o início dos anos 2000, desse dinheiro. Então o que a gente tem que tirar um lado positivo da crise. Eu acredito até que a educação, e aí quando eu falo educação, que a educação passa a ser uma educação de qualidade, já que essa pancada, né, essa questão dessa parada por mais de 100 dias, seja um alerta, porque é impossível ter as futuras gerações nesse cenário de incerteza. O que você fala aí, eu resumo, a gente não pode continuar nessa gambiarra, é impossível continuar na gambiarra e num estado de incerteza. E o que mais me deixa apreensivo é que, primeiro, a começar a nível federal, nós não temos nenhum ministro, né? A começar daí, nós não temos um ministro. A nível estadual e municipal, a gente não consegue ver o que é que está se tomando como decisão. Não, vai ser assim, pensando no professor, na condição do professor. Eu acredito até que,
levando em consideração esse primeiro tópico aí que a gente tratou, da questão da segurança, né, do aluno e até mesmo do professor, a gente tem que se levar em consideração aquele professor que tem mais de 50 anos, se ele vai ou não para a linha de frente, que é uma linha de frente, que o Brasil, a linha de frente da área de saúde, o Brasil é o primeiro lugar, né, em número de óbitos dos profissionais de saúde. E a continuar a perceber essa diretriz na área da educação, e o que me aflige é que também nós vamos ser o primeiro lugar dos profissionais da educação em óbitos, porque será um massacre. Então é isso que me preocupa, e eu não quero ser o dono da verdade. O que eu posso... a gente tem que ter um olhar mais crítico, ver a situação de hoje e projetar lá na frente. Eu acredito até que esse final de ano seja um final de ano de discussão e de planejamento para 2021, como você mesmo falou. Eu gostaria mais de ver alguns pontos que você considera como prioritários para as secretarias, as direções de escolas mesmo, aquelas escolas pequenas, né? Tem várias, né? Escolas privadas, que os diretores pudessem obter essas informações e com as suas equipes sentar, discutir, fazer um planejamento com o pé no chão. Olha, primeiro eu queria fazer uma observação sobre uma colocação que você fez logo no início, naquela hora que eu pedi tempo, né? Porque essa percepção me parece equivocada, viu, Jerônimo? Sim. Rede pública, rede privada, como se a rede privada tivesse... A rede privada está perdida. A gambiarra que eu descrevi é da rede privada, Jerônimo. Quem montou a gambiarra e está seguindo com a gambiarra é principalmente a rede privada. E, sabe, a gente está vendo o resultado disso. As crianças estão se esgotando, tem rede que está botando 4, 5 horas de videoconferência multiponto com as crianças, com turmas de 35, 50 alunos. Isso é uma gambiarra. Entendeu? Concordo. Sabe, não é gerenciável nem para o professor, nem para o aluno. Não é gerenciável. Não é praticamente gerenciável isso. Não dá para sair coisa boa disso. E para contextualizar o que Oi? Para contextualizar o que o professor Wilson está falando, eu fiz uma pesquisa, está numa playlist no YouTube Aluno UF, uma playlist criada chamada Ensino Remoto Emergencial. E eu encontrei muitos vídeos, dezenas de vídeos, né? E estou ainda pesquisando, inclusive em várias línguas, desde em inglês, espanhol, italiano. E aqui eu vou separar aqui um videozinho para a gente assistir, para a gente fazer essa reflexão sobre o que o professor Wilson está que diz que é um país à frente de todas as questões tecnológicas, né? Morning, girls. It's so lovely to be in your homes today, and I look forward to us going on. Coffee. Sit on that. Cooks, what are you doing? I'm just trying to upload a video for the kids on my Your camera's on, man. Which means that it's two words that we put together to make another word. So I'm going to just share one Bible verse with you today. And the I'm gone. Blessing, I'm gone. Moon and light form moonlight. The next word we have Pois is é. cooler bag. Não adiantou se baixar não aí, né? A compound word, cooler and Nós then vamos bag. ver, sabe? Imagina aquilo que não foi Always the hero. levado como meme, hein, Wilson, né? Pois é. Assim, então, o que eu estou chamando a atenção é que não é uma coisa que esteja tudo bem na rede privada e os alunos da rede pública estão parados. Bom, primeiro, o secretário aqui do Rio Grande do Norte já veio a público dizer, olha, a secretaria não retomou atividades, mas nós identificamos que, por iniciativa dos professores, das direções de escolas estaduais,
80% estão atendendo de alguma forma, de forma remota, de alguma forma, né? Poucos alunos, todos os alunos, enfim, estão atendendo de alguma forma. Então, na verdade, não está tanta diferença assim. E aquilo que está sendo feito na rede privada é uma grande gambiarra que tem uma série de problemas, né? A gente aprendeu faz muito tempo em educação online, a gente aprendeu que esse negócio de videoconferência, sabe, essa tentativa de pegar o que se fazia no presencial e botar na frente da câmera é o pior caminho que você pode ter para fazer educação online. O pior de todos. Você tem várias escolhas em educação online e a pior delas é o que está sendo feito agora. Percebe? Se você for a história da educação online, você vai ver que essas coisas foram abandonadas lá no início. E não deu certo, vamos para frente. E milhões de outras coisas foram inventadas. É isso que precisa ser descoberto, entendeu? Então eu queria questionar primeiro esse pressuposto, né? A segunda coisa que eu queria colocar é que eu tenho encontrado alguns exemplos bem-sucedidos de passagem da pré-pandemia para o isolamento, para o confinamento da pandemia. Alguns poucos exemplos, bons exemplos, né? Primeiro eu quero reforçar. Quem trabalha com educação online, quem trabalha com educação à distância, continua trabalhando. Está fazendo o que fazia antes, do mesmo jeito. Isso não interrompeu, né? Mas quem estava totalmente baseado em atividades presenciais teve que, de repente, mudar. E algumas escolas fizeram muito bem essa transição. Mas tem uma característica dessas escolas. Essas escolas já haviam abandonado antes o modelo pedagógico baseado em aula presencial, em aula expositiva, né? E por isso, quando fizeram a transição para o online, tiveram que adaptar instrumentos, encontrar instrumentos para continuar a fazer o que já faziam antes. Mas estão fazendo isso de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila do que as escolas que passaram a botar aula expositiva na frente de uma câmera e transmitindo para 50 alunos ao mesmo tempo. Percebe? Eu vou citar 2 exemplos, ou 3 exemplos, né? Uma é de uma escola aqui mesmo em Natal, né? Ela fica ali na esquina da Humberto Maranhão com a Prudente Moraes, chama-se Escola Manuel Dantas. A escola já tinha um projeto pedagógico diferenciado, né? As crianças divididas em grupos, não em turmas, né? Enfim, não necessariamente turma do primeiro, do segundo, terceiro ano, nada disso, já não tinha essa coisa determinada pela seriação, era um outro projeto pedagógico, e quando aconteceu a interrupção das aulas, a escola já tinha antes uma forma de contato com os pais através de lista de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Por quê? Porque essa escola é uma escola pública, atende principalmente pessoas de baixa renda, e na baixa renda, o celular é o grande instrumento de inclusão digital, especialmente o plano com o WhatsApp ilimitado, aquele WhatsApp que você pode usar que não entra, você não precisa ficar botando crédito para usar, que é para envio de mensagens, de imagens ou para conversa de voz online, ao vivo, né? Enfim, eles continuaram a usar então essa ferramenta, agruparam as crianças em grupos de WhatsApp, os pais das crianças, correspondendo aos mesmos grupos das escolas, e na semana seguinte continuaram a fazer o trabalho sem depender da atividade presencial na escola. É um caso aqui em Natal, bem sucedido. Outro caso eu estava acompanhando, eu estava dando um curso com os professores da Escola da Ponte, quando lá na escola, lá em Portugal, se determinou o fechamento das escolas. Isso foi lá por volta também do mês de março. E depois eu fui checar, quer dizer, a gente estava acompanhando, os professores contando para a gente, terminou o nosso curso, eles continuaram fazendo o trabalho deles. Eu fui checar um mês depois, tiveram que organizar, né, como é que iam fazer as reuniões de tutoria, como é que iam se comunicar, como é que os alunos iam se comunicar entre si. Organizaram muito rapidamente isso na última semana, porque já sabiam que as aulas iam ser suspensas na sexta-feira. Então, a segunda-feira começou, terça, quarta e quinta, e pronto. E ali se organizaram como é que ia ser. Um mês depois, tudo funcionando tranquilamente. Terminou o ano letivo, continuaram trabalhando do jeito que estavam trabalhando. Então, eu citei 2 exemplos de escolas públicas, uma brasileira e outra portuguesa. Percebem? Quer dizer, esse negócio que a escola particular está conseguindo fazer, escola que tem projeto diferenciado, conseguiu fazer a transição de uma forma mais tranquila.
Escola que se baseia em aula e aula expositiva, essa escola está sofrendo e só vai ter um jeito dessa escola conseguir fazer educação no ano que vem e em 2022 e 2023. Só tem um jeito, ela abandonar o modelo baseado em aula presencial expositiva. Esse modelo não é mais possível. Esse modelo morreu em março, não é possível agora, não será possível ano que vem, 2022 também não. Então é bom essa escola começar a preparar como é que ela vai fazer no ano que vem. Ela tem que mudar o modelo pedagógico dela. Ela não vai ter que encontrar qual é a melhor ferramenta para continuar a dar aula, não. Não vai dar aula. É isso que tem que entender. Não vai ter aula expositiva sendo dada ao vivo com 50 telinhas, 50 carinhas na frente do professor. Isso não será a maneira... Se for assim, é a eternização da gambiarra. É tentar fazer uma gambiarra funcionar eternamente. A gente já sabe, não funciona. Wilson, o que você está dizendo é uma verdade, né? E eu acredito até, amigo, que seja tema para uma próxima live, porque Sim. essa discussão das metodologias é riquíssima, né? Eu até... recentemente eu conversei com o Moran, você conhece? José Moran, claro. Né? O Moran até se dispôs a participar dessas nossas lives, né? A gente espera que, possivelmente, no mês de... na segunda quinzena de agosto, ele possa participar, né? E o Moran tem nas suas lives, nos webinários que ele participa, ele tem colocado essa questão aí. Realmente não é uma coisa trivial, né? A gente sabe que não é trivial, não vai ser fácil, mas não tem... o que a gente se conclui é que não existe outra maneira. Ou seja, concordo com você, esse modelo presencial ele está fadado a não existir mais, né? Nós vamos realmente partir para algo híbrido, algo que comporte, né, momentos presenciais. Esses momentos presenciais são momentos especiais. Aquela ideia do professor passar conteúdo, aquilo ali já era antes da pandemia, né? E quem continuava vai perceber que não dá para continuar passando conteúdo na lousa para os alunos. Os momentos de contato vão ter um outro formato mais rico, né, mais criativo, né, do aluno, e a escola tem mais valor. Eu acho até, Wilson, querendo ver o lado positivo, não vou usar o lado bom, né, da pandemia. Ontem o Valério me corrigiu quando eu usei essa palavra, mas querendo ver o lado positivo, que esse problema que nós estamos passando será um catalisador. Eu procuro ver como algo catalisador para que a escola possa ser reinventada, principalmente a nossa. Né? A nossa qualidade de educação ela é péssima. Né? Nós estamos num país com 220 milhões de habitantes, um país continental com uma qualidade péssima. Né? Eu, pessoalmente, tenho me dedicado nos últimos 10 anos você sabe que eu sou físico, eu trabalho os conteúdos das ciências, principalmente da física, mas eu tenho alguns colegas que são físicos têm me cobrado que eu não falo mais da física. Eu fiz, não, meu pensamento mudou. Eu falo de uma coisa chamada sustentabilidade. A física ela vem depois. A física vai dar amparo. Eu acho que a escola tem que pegar essa oportunidade, tem que ser feita uma agenda positiva, né? E que a gente possa também, dentro da escola, discutir cenários futuros, tal qual o Covid-19, nós podemos passar por problemas globais, crises sanitárias, que envolvem a questão ambiental. E aí? E quando chegar nessa situação, não é uma questão de vacina, o problema é bem mais sério, muito mais sério. Então, a gente eu tenho me dedicado a isso, né? Como você sabe, eu lancei um livro recentemente, que na verdade é um projeto, do projeto Minha Escola Sustentável, que também vai ser um tema de uma outra live que nós vamos fazer, né, com o Valério, mas me preocupa, só para... Já estamos chegando às 17 horas, como nós tínhamos combinado, mas só para concluir o meu raciocínio e passar para você fazer as suas considerações,
que nós que possamos, Wilson, realizar uma segunda live e que você possa Legal. trazer, né, que você possa trazer para essa discussão essas questões metodológicas, que a gente possa discutir isso, né? Eu tenho algumas experiências também realizadas desde os anos 2000, publiquei vários artigos. Eu tenho um artigo que fala que será a universidade do futuro, que eu até tirei do baú e republiquei nas redes sociais, porque na época não existia, né? O WhatsApp, o Facebook, então era muito... Então é bom, amigo, a gente ter esse... Eu considero você um Thundercat, tal como o Valério, né? Uma visão além do alcance, viu? Você é um daqueles que tem uma visão além do alcance, como o Cassiano também tem uma visão além do alcance, né? E eu acho que é importante que a gente possa dar a nossa contribuição e levar um pouco de luz, né? Levar um pouco de luz nessa situação. Era isso que eu queria te falar e passar a palavra aí para a gente fazer as considerações finais. Tem uma coisa que é interessante sempre reforçar, que a gente fala ensino e às vezes esquece de pontuar alguns detalhes importantes. Uma coisa é o ensino infantil, uma coisa é o ensino fundamental 1, outra coisa é o fundamental 2, outra coisa é o ensino médio e outra coisa é a universidade. Então, quando a gente fala desse aporte de tecnologia e tal, e que não haverá mais contato pessoal ou físico, é necessário prever algumas coisas, né? A gente precisa trabalhar com as hipóteses 1, vai ter vacina. Hipótese 2, não vai ter vacina. Há doenças, né, infelizmente na humanidade, que não tem cura até hoje. A AIDS é um exemplo, né? Sim. Então a gente tem duas hipóteses. A hipótese da vacina existir, acredito que seja mais alta por causa das outras semelhanças, como H1N1. Ela não é necessariamente uma doença nova, né? Ela é uma variante do que já tinha. Então, né, dentro dessa hipótese, nós teremos aí dentro já do que o professor Wilson colocou, que acredito também que é o que está previsto, entre 1 e 2 anos no máximo, a gente tem uma vacina, a gente vai retornar à sala de aula, muito provavelmente da forma como estava no início de 2014. O que vai acontecer é que duas coisas. O ensino infantil, ela é a formação da pessoa, então, da personalidade. O isolamento social, uma pergunta que eu fiz, inclusive em outra live, era: será que a exacerbação de isolamento social e de que tecnologia, a distância, etc., vai gerar novos racistas, novas figuras, uma nova geração de racistas, uma nova geração de exclusão social, né? Porque à medida que a ideia da escola é justamente romper com o isolamento social, que não era o relativo o isolamento social daquele de compreender que as pessoas precisam se interagir e conhecer quem é mais baixinho, quem é mais alto, quem fala, quem tem um tipo de voz, quem tem um tipo de outro, para justamente construir em seu repertório a variedade e a condição humana, né, das variáveis culturais e antropológicas da sociedade de um modo geral. Então isso é a formação educacional. Existe uma ala dos educadores que ainda insistem no tecnicismo. Como o professor Gerando estava falando, é a pessoa que só passa conteúdo, o conteudista, né? Então essas vertentes, elas encontram no momento atual. Inclusive tem uma matéria na Forbes muito curiosa de uma senhora, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou ver se está aqui na ponta para mostrar. Ela fala que nem todo mundo precisa fazer universidade. Ou seja, construindo exatamente um meio excludente de sociedade. Ela argumenta que os gastos com universidade são muito altos, então não justifica todo mundo querer fazer universidade. Para variar, né, americana, etc. E tal. Então, dentro dessa lógica, nessa foto que nós estamos vendo aqui, professores de Barcelona, na Espanha, tentam impedir um abraço entre as crianças de 6 anos de idade. O Andy Otten e o Omo Salam Nyang
quando se encontram no primeiro dia da aula após o bloqueio. Então essa cena é muito significativa na hora que você vai dizer à criança que ela vai estar com cuidado da saúde, mas o isolamento não é pessoal, e sim por uma necessidade temporária de saúde pública. Então isso é explicado para uma criança de 6 anos. Então essa compreensão ela precisa ser muito bem administrada para não gerar os futuros racistas. Não, eu não vou... Aquele cara tem cara de quem está com Covid. Coisas desse tipo. Nós temos um exemplo bizarro aí, agora recente, que saiu no Fantástico, inclusive, que a pessoa disse que não é cidadão, ele é engenheiro civil. Né? Então, nós temos aí situações que precisam ser, na verdade, contextualizadas, colocadas como uma formação para o século XXI e não para o século XVII. Né? Vejam que a humanidade aqui no Brasil, a última quarentena foi há 102 anos atrás, que foi na gripe espanhola. Naquela época Sim. não existia nada. Então, o que foi feito naquela época? Foi feito o isolamento social. Só que não tem a estrutura, o tamanho do país que tem hoje, né? E nem a condição que tem hoje, de ter que compreender aquela doença naquele momento. Mas passou. O que eu quero dizer é que passou e as coisas foram tomando rumo. É nesse sentido. Nós estamos a 13 minutos de encerrar a nossa live. Temos aí um tempinho para a gente fazer as considerações finais e encerrar a nossa live em breve. Bom, eu vou começar então com as minhas considerações finais. Né? Tá. O tema da gambiarra, eu acho que serve como alerta para a gente entender não é isso, não pode ser isso. Isso que tem agora é o que deu para fazer, mas não pode continuar assim. A gente não pode se conformar com o que as escolas fizeram agora. Não é por aí. Tem que dizer muito claramente, não é por aí que se vai fazer educação. Esse é um caminho ruim, de resultados ruins que já estão sendo colhidos agora. Então, vamos pensar, vamos começar a pensar no próximo ano. Este ano, vamos fazer o que dá para fazer. Talvez a gente tenha essa perspectiva de 2 anos civis para 1 ano escolar. Talvez. Né? Vamos ver o que vai ser possível. Mas é o que dá para fazer. A gente não vai conseguir voltar tranquilamente ao que existia até março. Não vai ser assim. Então é um alerta para isso. Um alerta porque a preparação do ano que vem já tem que começar agora. Como é que vai ser feito para 2021? Não é uma coisa trivial, envolve planejamento de uma série de providências. Tem que pensar agora o que vai fazer em 2021. Tem 6 meses daqui até 2021. Então vamos pensar como é que vai ser. 6 meses para preparar, de uma forma assim tranquila. Sabe, tem uma analogia que eu li outro dia, até escrevi sobre isso, depois a gente pode compartilhar. É como se tivessem pego os professores e jogado no mar de repente. Quer dizer, ali tem gente que sabe nadar, que não sabe nadar, que tem experiência em nadar no mar, enfim. Quem tem experiência vai encontrar logo o seu caminho para a praia, né? Mas tem aquele pessoal que não sabe nadar, não dá para dar curso de natação nessa condição. Você não bota um cara para... Agora experimenta fazer isso, assim, assado. Quando o cara tem que manter a cabeça para fora para continuar respirando. É isso que é a situação agora. Então, tem que lidar com essa situação, tem que chegar até a praia, né, que é o fim do ano letivo, conseguindo fazer alguma coisa, é o que dá para fazer, apoiado nessa boia, nessa tábua de salvação, que foi a videoconferência multiponto, que não pode continuar mais, não pode ser a base de um projeto sério educacional. Videoconferência multiponto um ano inteiro, em 2021, esquece, não pode ser assim. É isso que a gente tem que botar na cabeça, né? Abrir e entuchar lá dentro. Esqueça Zoom, esqueça o Meet. Com isso, você não vai conseguir trabalhar em 2021. Não é assim que se faz, não é assim que se pode fazer. E você pode fazer muito mais se não ficar agarrado nessa boia. Mas só que agora você tem que agarrar a boia
porque senão você afunda. Mas você vai aprender, vai ter que aprender a nadar, vai ter que aprender a nadar em águas abertas, que é outra história também, e vai chegar na praia de uma outra maneira em 2021, porque você vai ter condições de fazer isso sem ficar apoiado na muleta. Esse é um alerta que eu queria dar e que a gente tem que começar a refletir agora, né? Porque agora tem um monte de gente acreditando que agora vai ser assim esse ano, e depois no ano que vem vai continuar com videoconferência multiponto, sabe? Vamos aí pensar bem no que estamos fazendo, começar a pensar 2021 e se preparar para isso. Esse é o alerta que eu queria deixar. Obrigado ao professor Wilson. Temos aqui a presença do professor Flávio Bolez, na nossa live. O Flávio Bolez foi meu orientador no TCC, né? E tenho muito orgulho dele estar aqui presente e acompanhando a live. Nós estamos há poucos minutos aqui, faltam mais ou menos uns 5 minutos. Eu quero colocar algumas coisas importantes sobre o que nós estamos conversando. Por exemplo, há muitos ataques aos professores, mas muitas vezes elas são, de certa forma, indevidas por desinformação. Eu quero mostrar, por exemplo, aqui o perfil do Centro de Educação na UFRN, presentes aqui no Instagram, né? E você vê que já foram várias iniciativas que já tomaram conta, né? Eles reagiram rapidamente. E ligado ao Centro de Educação, existe o Laboratório de Tecnologias Educacional, né? Inclusive, eles me pediram para divulgar aqui rapidamente a CEBIA, né? Que é o Congresso Só um minutinho aqui para mim abrir aqui a tela aqui. Mostra de Práticas de Informática e Educação. Ela tem uma chamada Trilha 4, né, que vai estar recebendo exatamente projetos e apresentações, né? Demonstração de software educativo, incluindo simulações, uso de softwares, enfim, tem uma série de categorias aqui para participar dessa conferência. Então, o Laboratório Técnico de Educação, ele tem uma atividade já há alguns anos, ali dentro do Centro de Educação, e a gente tem esse problema, né, na nossa rede, de uma forma geral, de não ter uma divulgação muito efetiva, né? E agora a gente tem aí um esforço conjunto de ter uma rede social mais efetiva, e nesse sentido a gente precisa também poupar os professores da cobrança excessiva, exacerbada, como eu vim mostrando no início da live, o caso das professoras, da paródia da professora que está entrando em transe, inclusive nos Estados Unidos, né? Tendo aquele problema sério de lidar com uma mudança dramática, né, de rotina numa situação que não estava prevista, né? Então, de certa forma, é indevida essa cobrança exacerbada em cima dos professores que já sofrem no mundo inteiro com problemas de discriminação a baixos salários. O professor Jerônimo Freire pode fazer suas palavras finais. Okay, nós Valério, estamos a 5 minutinhos. Quero agradecer a essa oportunidade, né, de compartilhar com você e com o Wilson, né, essa discussão tão importante. Quero homenagear os meus colegas professores, né, aqueles que de forma aguerrida têm tentado, né, estar atuante, né, nas suas condições, né. Esses professores têm que ser valorizados. Eu espero que os nossos gestores, aí Wilson, mesmo você aí colocando essa situação de cenário futuro, né, eu acho que o Brasil e as escolas públicas, além de ter um novo olhar, não dá para fazer essa mudança assertiva sem recursos, né? O Brasil vai passar aí ninguém sabe ainda, mas o futuro ministro vai passar por um problema sério aí, né? Que é importante para a Secretaria de Educação, que é essa lei, agora não me recordo bem o nome da lei, mas o fundo, né? FUST. Como? FUST. Não só de Universalização do Serviço de Telecomunicação. No Congresso que vai
que esse ano vai ser votado, né? E que é importante que os nossos governantes estejam atentos para isso, para que o país possa realmente... eu acredito que se a gente não tomar essa como uma lição, nós vamos ficar pior do que está. Isso é sério, né? Isso é sério. Então, eu quero agradecer e dizer dessa oportunidade, Wilson, que a gente possa no futuro voltar a discutir as questões mais metodológicas, né? Nós discutimos aqui na superfície, né? Nós discutimos os problemas na superfície que são importantes. Esses são importantes, né? Esses problemas do que a gente está visualizando aí, observando aí nesse cenário aí da educação na pandemia, né? E que a gente possa voltar a discutir e aprofundar, tá? São essas minhas palavras, agradeço e que a gente possa, no futuro breve, aí, ampliar essa discussão. Então, aqui nós estamos encerrando essa primeira live no canal Lousa Interativa, no Instagram. Essa imagem que nós estamos encerrando aqui é do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde tive o prazer de me formar em pedagogia e estar aqui contribuindo hoje com nossos colegas, nossos agora colegas de profissão, né? E ainda mais tendo a alegria de ter meu orientador assistindo essa live, né? Uma alegria redobrada, uma felicidade enorme. E aí... Você agora vai ser cobrado, Valério. Você deixou de ser... Você agora vai ser cobrado. Mas inclusive, você é um Thundercat. Eu trouxe para cá, nessa live, justamente o meu TCC, que é meu trabalho de conclusão de curso, que é a Lousa Interativa. Nós estamos na Lousa Interativa, aqui, né, ao vivo, com essa diferença, né, que a Lousa Interativa agora está na nossa tela do celular e não mais pregado numa parede, coisas desse tipo, né. Mas o conceito de lousa interativa é exatamente esse aqui que eu trabalhei durante a apresentação. Ficamos por aqui. Então, eu vou encerrar colocando uma sátira criada nos Estados Unidos sobre a situação do pedagogo, do educador nos dias de hoje. E aí, a qualquer momento, o vídeo será encerrado. Pela limitação lá do Instagram, ele será encerrado. Eu vou jogar aqui, nós vamos ver aqui a nossa paródia. I'm just a teacher in quarantine, trying to get my kids to know what I mean. Not even sure if my efforts are seen. Everybody's distance learning. Todo mundo ensinando à distância, olha aí que lindo. Logging in, coffee's on, put a hat on, meeting dragging on, meeting dragging on, meeting marathon. O mundo real é bem diferente do que o mundo imaginado, né? I'm just a teacher in quarantine, trying to teach while keeping my house clean, and teaching my own kid, he's 17. Everybody's distance learning. Parabéns, Valério. Parabéns, ficou ótimo. Ótimo mesmo. Amigo Wilson, até breve. Até. Vamos combinar, né? Ótimo aí. Valeu, Valério. Rapaz, foi boa. 60 minutos, é isso mesmo. Deu certinho. Aí,